Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é sábado, são 15h30, estamos começando o Momento Bom Samaritano, né? Nós estamos aí na nossa atividade de todos os dias, né? Estava olhando, pessoal, a gente está nesse movimento há um tempão, né? Estava olhando, a primeira live que eu fiz foi no início da quaresma. É interessante isso. Como a gente está aqui juntos. Aí é bom saber que eu, mesmo com esse tempo todo, ainda tem gente querendo me ouvir. É bom saber disso, é bom saber que tem gente aí interessada no que eu tenho para falar, na forma como eu faço essa interpretação. Acho que é legal, acho que é importante, ajuda, né? É uma coisa que chama, né? Chama, pelo menos a minha atenção chama. Fico contente de saber que posso fazer alguma coisa que seja interessante. Nesse momento entrou alguém aqui, quem é? Alex Almeida. Paz e bem, Alex. Seja muito bem-vindo à live, né? Bom te ver aí. A live começa, eu dou uns minutinhos para o povo chegar e se achegando, né? Então sempre demora um pouquinho. Faz tempo mesmo, né, cara? Realmente faz um tempão. Eu estava pensando, oi, Diane, paz e bem. Estava comentando outro dia isso, né? Sabe quanto tempo? Porque eu praticamente desde que eu entrei, né, no isolamento, eu praticamente, sabe, Alex, só saio para levar a minha esposa no médico uma vez por mês. Então já viu. Além disso, a gente já não se via antes, né? A gente não tem tempinho para se ver, então tem um tempão, né? E aí, Diane, tudo bem? Nós estamos nesse primeiro momento. É interessante, né? Porque durante os domingos a gente está lendo um evangelho, né? Mas durante os dias da semana, a gente lê boa parte dos 3 evangelhos, né? E é interessante que como a gente está há muito tempo fazendo essa atividade, a gente está lendo textos que a gente já leu, né? De outro evangelista, mas já leu, né? Então, é interessante porque eu estou exercendo, né? Que a gente pode olhar o mesmo texto e trazer desse mesmo texto coisas diferentes, informações diferentes, para que a gente possa aproveitar mais. É o Fadu que entrou? Fadu, paz e bem, Fadu. Como é que você está, rapaz? Vocês não conhecem, para quem não conhece, Fadu toca um violão assim, entendeu? Que é uma maravilha. Gosto muito dele, nos damos muito bem. Fadu, como eu, faz parte do EJC, do movimento do Encontro de Jovens com Cristo. E ele toca um violão assim que é uma verdadeira alegria, né? Deus abençoe a todos que conseguem, né, usar da arte, da poesia, da música, do toque, né? Para encantar as pessoas. Ô, Lizie, minha filha, paz e bem. Fadu toca e Lizie canta, né? Eu sou agraciado com esse... Deus te abençoe, Lizie. Eu sou agraciado com meus filhos amados que tantas vezes me emocionam com música, com as coisas assim. É bom, né? É bom a gente poder aproveitar, né? A gente tem que entender que Deus se manifesta na vida da gente
também pela música, também pela poesia, também, né, pelos textos escritos, pelas canções cantadas, né, pelas trovas, né? Diretamente de São Lourenço, mais ligado aqui. Eu sei, né, Lizzie, você está aí na atividade, né, resolvendo um problema da família, né? Ô menino, Deus te bendiga. Bom te ver aqui. A gente tem que... Isso, né? Como é bom, né? Como é bom a gente ter, né, essas realizações, né? A gente tem que entender, por exemplo, outro dia eu estava me lembrando, na Jornada Mundial da Juventude, né, quando chegou o povo do Burundi, o povo do Madagascar, eles dançavam, né? E de manhã, as dioceses da França, teve um dia de manhã cedinho, logo na hora do café da manhã, as dioceses da França fizeram tipo um concurso de coral entre eles, cantando músicas da igreja lá das dioceses deles, né? Era muito bonito ver isso, né? A gente tem que aprender a ver Deus, né, nos seres humanos, né? Que bom que você gostou. Na verdade, eu nem comecei ainda a fazer a reflexão, né? Porque a gente está no momento de acolhida, mas acho que é importante, sabe? Acho que a gente tem que entender que existe um espaço de Deus na vida da gente que a gente às vezes não aproveita. Djalma, Doraci, sejam bem-vindos, paz e bem. Existe um conceito chamado graça atual, né? Que Deus nos dá a graça dele naquele momento, do jeito que a gente precisa. E às vezes a graça atual pode ser algo que a gente não imagina, né? Quantas vezes na vida de vocês não estavam cansados, angustiados, nervosos, aborrecidos, e vocês ouviram, por exemplo, uma canção e ela acalmou o coração de vocês, né? Quantas vezes vocês estão perdidos em algum lugar, não sabem aonde, e encontram uma pessoa que dá aquela explicação precisa e te traz de volta ao rumo, né? Tudo isso, pessoal, é graça atual, né? Paz e bem, Djalma, paz e bem, Doraci. Pessoal, vamos começar? Vamos fazer reflexão? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus e pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, Algarte está presente aí. Paz e bem, Algarte. Esse texto é um texto muito importante, muito bonito. E a gente já leu a versão dessa passagem em outro momento no Evangelho de Mateus, né? Mas assim, tem alguma coisa aqui que eu acho que a gente podia trabalhar hoje, né? Algumas coisas que talvez não tenham sido tão bem faladas na outra vez e que eu acho que a gente pode fazer uma visão melhor,
né? Olhar isso com mais clareza, tá, pessoal? Né? Então vamos nós. Primeira coisa, né? Observa aqui o seguinte: não há aqui uma crítica, né, nos discípulos pegarem essas espigas. Eles não são acusados, por exemplo, de roubo. Né? Vocês já notaram? Estavam com fome, foram lá, pegaram espiga para comer. Debulharam com a mão. Alguém acusou eles de roubo? Não, não acusou. Por quê? Porque na lei, se você fizesse isso porque você estava com fome, né? Se você realmente está com fome, aconteceu alguma coisa, você está andando, você não está perto da sua casa e tal, você está com fome, vai lá pegar uma espiga, 2, é normal, não tem nenhum problema. O judeu, né, dentro da lei, ele tinha uma coisa que seria mais ou menos uma proteção social. Né? Algumas coisas, por exemplo, durante uma colheita, se alguns ramos caíssem no chão, ninguém podia pegar o ramo, porque aquele ramo que caiu no chão, seja do que fosse, era algo que era do pobre, da viúva, do órfão, a gente não podia pegar. Né? Recentemente, Jesus falou que ele veio para anunciar um ano da graça do Senhor, e no ano da graça, você, por exemplo, tinha que perdoar as dívidas dos seus irmãos. Né? Do mesmo jeito, independente de uma dívida da casa de uma pessoa. Né? Então, vamos entender porque isso. A questão aqui não está relativo a roubo, porque o roubo pela fome era permitido, era entendido como válido. Tá? O problema aqui é o tal do sábado. E aqui a gente tem que entender, porque se a gente não entende, a gente não consegue utilizar na vida da gente. Né? Qual é a regra original? Né? Guarda o sábado. Como Deus descansou, você também descansa. Como você dedica esse dia ao Senhor. Tá? Aqui a gente tem um problema. Porque, essencialmente, o sábado era isso. Ponto. Entretanto, a gente tem que se lembrar que uma parte do povo judeu foi levado para a Mesopotâmia. Estão lembrados disso? E lá havia um grande risco de perder a fé. Quem quiser ler, pode ler a segunda parte do profeta Isaías, né, o chamado segundo Isaías, que fala muito sobre isso. Nessa parte, né? Oi, Denise, paz e bem. Nesse momento, como os judeus estavam com muito medo de terem a fé no país distante, longe dos templos, dos altares, dos locais de sacrifício, né? Eles resolveram tornar as coisas muito rígidas para que não se deslizassem, né? Que não perdessem, que não caíssem na tentação de adorar a outros deuses. Né? A gente tem que entender, porque a gente também faz isso. Né? As pessoas, quando começam a viver na fé, elas são muito rígidas, muito duras, porque elas têm medo, elas ainda não compreenderam a profunda misericórdia e o imenso amor que Deus tem por cada um de nós. Mas aí o que aconteceu? Os rabinos judeus começaram a escrever regras para que o sábado fosse bem vivido. Até aí, pessoal, tudo bem. O problema é que você começou a fazer um monte de regras. E o sabá passou a ser um verdadeiro, assim, tratado não propriamente teológico. Ele era um tratado teológico, mas ele tinha uma quantidade de regras, vamos dizer, para atividades próprias daquele momento, que ele começou a engessar as pessoas. Né? Começou a se tornar o sábado pelo sábado, a regra pela regra. Né? Começou a se perder o sentido próprio
do que era o sábado. Né? Eu vejo algumas pessoas às vezes me perguntam: Bernardo, por que você não guarda o sábado? Eu respondo: porque eu guardo o domingo. Oi, Carla, paz e bem. Porque eu guardo o domingo. Mas o sábado é o sexto dia, é quando o Senhor descansou, e domingo é o dia que o Senhor ressuscitou e salvou a todos nós. Mas eu não vejo problema nenhum que você guarde o sábado, se a sua religião é guardar o sábado. Mas guarde o sábado com o sentido primário de guardar o sábado, que é o momento que você dedica a pensar no Senhor, a viver uma espiritualidade especial naquele dia, pelo Senhor. Né? Dedique-se à igreja, dedique esse dia à família, dedique esse dia ao seu irmão que precisa de você. O problema é que esses nossos irmãos aqui estavam dominados pela regra. Eles não entendiam mais que o grande motivo do sábado é, vamos dizer assim, honrar também o ser humano. Como é que é, Bernardo? Sábado, o dia do Senhor, sim. Mas a gente tem que entender que o ser humano é o motivo do sábado. Se não existisse o ser humano, não haveria por que existir um dia para honrar o Senhor. Entende? Nós escolhemos honrar o domingo. Mas o domingo só existe por causa do homem. Ele só existe por causa da mulher. Ele só existe por causa da criança. Porque se não existisse o gênero humano, não teria por que ter um dia para honrar o Senhor. E aí é que mora o perigo. Porque dentro da cabeça desses que criticaram, desses fariseus, né, não pode colher comida no sábado, então você vai morrer de fome. E aí o que Jesus faz? Ele profundo conhecedor, né, ele mostra ao fariseu: olha, o rei Davi fez sábado, seus amigos passavam fome, então ele fez muito pior. Ele foi lá no templo, pegou os pães que só os sacerdotes podem pegar e deu aos seus soldados, deu aos seus amigos para saciar a fome deles. Então, nota bem, o Davi violou o sábado, violou o templo, violou a comida dos sacerdotes e ainda distribuiu o que não podia distribuir. Pronto, entendeu? Davi fez muito pior que isso. Mas qual é a questão central do que está aqui? Qual é a coisa importante que nós devemos pensar? É no discernimento, entendimento, é na compreensão. Entendam bem isso. Não adianta você seguir uma regra que você não entende. Porque quando você começa a seguir uma regra que você não entende, que você não compreende, a regra vive pela regra. E a regra pela regra é vazia. A regra pela regra é absolutamente desnecessária. Porque ela é morta em si própria. Né? Se você realmente entende as coisas, você vai saber realmente dizer: não, nesse momento eu não vou fazer isso. Nesse momento eu não vou seguir essa regra. Né? A gente tem que entender que é necessário haver um discernimento a cada momento nosso. Né? Vamos tentar fazer um exemplo assim fora da Sagrada Escritura, que talvez seja mais fácil das pessoas entenderem. Né? Roubar é errado. Ninguém está discutindo isso. Né? Roubar é errado. Mas vamos supor
que você tem uma pessoa que precisa ir ao hospital. Se ela não chegar logo no hospital, né, a ambulância não chega. Você precisa levar essa pessoa para o hospital. Aí você vai lá, você sabe dirigir. Eu não sei dirigir, eu não posso fazer isso, mas tem gente aqui que sabe dirigir. Né? Você que sabe dirigir, coloca a pessoa num carro que não é o seu carro, não é o seu carro, mas você pegou a pessoa nesse carro, fez uma ligação direta e saiu com esse carro e levou essa pessoa para o hospital. É roubo. É roubo. Você roubou o carro da pessoa. Você roubou o carro de alguém. Né? Você fez uma ligação direta, você não tinha autorização para usar aquele carro. Mas será que alguém, em sã consciência, dirá que você é um ladrão, que você não devia ter feito isso? Entende o que eu estou falando? Né? A gente tem que entender que existe uma coisa que é o discernimento. É a gente olhar e ver o que é aqui, o que está escrito aqui. Qual é o real sentido dessa coisa que está escrita? E seguir o real sentido. Né? Algumas coisas são mais importantes que outras. Então, em alguns momentos, a gente vai ceder naquilo que não é importante para confirmar o que é importante. E essa necessidade de discernir é importantíssima. E ela vem muito bem colocada quando Jesus fala assim: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele está falando claramente aqui, né? Se você é um judeu e ouve isso, ele está dizendo assim: eu sou Deus, porque eu sou o Senhor do sábado. Mas Lucas não está escrevendo para judeus, ele está escrevendo para aqueles que são gregos, né? E outros, né? Mas principalmente os pagãos. Ele escreve para os gentios, aqueles que não entendem nada de sábado. Mas quando ele fala esse texto desse jeito, ele mostra, né, que o sábado foi feito para o homem como o homem foi feito para o sábado. A gente tem que entender aqui que nós temos que ter o correto entendimento de cada coisa que nós lemos. Nós temos que entender cada momento. Né? Carla está falando alguma coisa. Li essa passagem na madrugada que minha mãe faleceu. Ela se foi no sábado. Triste, né? Mas você sabe, por exemplo, é isso que eu vou falar para vocês. Olha só o que a gente estava falando. A Carla aqui está colocando uma coisa, né? Ela precisava descansar. E aí é interessante, né? Porque ela descansou no dia que Deus descansou, né? Ela descansou da batalha da vida dela, do esforço da vida dela, no mesmo dia que Deus descansou no esforço de criar o mundo. Oi, Simone, minha filha querida, paz e bem. Então, a gente tem que ver isso que eu falei agora há pouco, sabe, Carla, das graças. Né? Se a gente pensar o que a sua mãe passou, como ela precisava descansar, ela falecer no dia que Deus descansou, é algo especial. Né? E aí, eu me permita usar esse caso como um exemplo, tá, Carla? Na cabeça do judeu da época, você não poderia fazer nenhum esforço no sábado. Então, não poderia enterrar a sua mãe. Faz sentido isso? Entendem o que eu estou dizendo? Faz sentido deixar para depois uma coisa que é necessária? É esse tipo de coisa que a gente tem que entender, né? A gente tem que entender
que certas coisas são prioridade. A gente precisa compreender muito bem cada coisa dessas, para que a gente possa viver cada uma delas, né? Por exemplo, quando a gente fala que a gente... não, nós guardamos o domingo. Você guarda o domingo? Guardo. O que você faz para guardar o domingo? Eu vou na missa. Ele vai ser melhor, vai sempre no melhor momento, ainda que seja dolorido para quem fica. Exatamente, Lizia, exatamente. Eu também tenho essa impressão, sabe? Eu acompanho, assim, eu já perdi meus avós todos, né? E, assim, a morte de cada avô meu, acho que foi no momento mais adequado. Eu perdi um tio meu muito querido, uns anos atrás, tio Bernardo, tinha o mesmo nome que ele. Ele morreu, inclusive, no meu ombro. E eu acho que o tio Bernardo morreu no momento exato. Se passasse 2 dias a mais, ia ser muito ruim para ele, entendeu? Eu acho que ele morreu no momento mais adequado. Foi terrível. Foi duro. Mas acho que para o meu tio foi maravilhoso, né? E aqui, pessoal, acho que a gente tem que entender isso, como eu estava falando, né? Eu de vez em quando vejo isso. Eu guardo domingo e o dia santo. O que você faz para guardar o domingo? Eu vou na missa. O que você faz para guardar o dia santo? Eu vou na missa. Ele guardou o dia santo. Guardar aquele dia significa ir na missa? Ou será que há mais coisas que eu deveria fazer? Parar e refletir sobre o que aquele dia significa para nós, né? O que aquele santo, aquela santa que da minha devoção, aquele dia, né? Por exemplo, tem um dia santo, qualquer que seja o dia santo, o que aquele dia significa para nós? O que o 23º domingo do tempo comum, que amanhã vai significar para a gente? O que tem ali naquilo que é importante para mim? Se eu sequer reflito sobre o dia, eu guardei o dia. Se eu... não, domingo eu não trabalho. Domingo eu vou à missa. Mas domingo também eu, por um motivo fútil, agrido uma pessoa. Por um motivo qualquer, desprezo o meu irmão, a minha irmã. Qualquer motivo, sexo, a cor, o trabalho, né? Sei lá, o gênero, o lugar que ela mora. Eu desprezo o meu irmão. Eu guardei o dia santo, eu guardei o domingo se eu não respeito a criação do Senhor. Se eu destruo a natureza por um motivo absolutamente desnecessário, eu guardei o dia do Senhor. Se naquele domingo, em vez de eu estar com a minha família, estar com as pessoas que precisam de mim, eu prefiro, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Não, não vou no almoço da família, porque na minha família só tem gente chata, eu não aguento eles são muito chatos, eu vou dizer que estou doente, né? Mas eu já fui à missa, então está tudo certo. Você guardou o dia do Senhor? Então, pessoal, se a gente quer realmente seguir Jesus, você quer seguir Jesus, entenda o que ele diz. Entenda. Vai lá, ouve o que ele está te falando, lê o que ele está te falando. Eu estou com dificuldade de entender isso. Pergunta para alguém. E não pergunta para uma pessoa só, não. Pergunta para 2, 3. Porque uma pessoa pode ver uma coisa e outra pode ver outra. Pergunta para 2, 3 pessoas. Né? Com essas pessoas, você vê o que ele falou. Para que você possa discernir na sua vida a cada momento o que você deve fazer, para que você possa seguir ele, mesmo que às vezes você não faça aquilo que diz a lei, mesmo que às vezes você não faça aquilo que está escrito ali no cânone, no código, na liturgia, no que for.
Às vezes a gente tem que fazer diferente. Às vezes é preciso. Às vezes é necessário. Às vezes, fazer o que não está na lei é importante porque você está cuidando de algo mais importante, de algo mais primordial, mais necessário do que aquilo que todos estão pensando. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar, né? Se alguém tem algo a trazer a mais, né? Mas acho que é importante que a gente tenha o discernimento, né? Como eu falei, né, a gente tem que ver Deus nas coisas, né? Até para seguir a lei eu tenho que ver a Deus. Até para eu seguir as coisas eu tenho que ver a Deus. Se eu não sentir Deus ali, se eu não sentir a palavra de Jesus, tem algo errado. Seguir por seguir não é a nossa missão, né? Hoje, inclusive, é dia de uma pessoa que fez isso, né? Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Para quem não sabe, ela começou cuidando dos párias, daqueles que ninguém respeitava na Índia. Os párias não têm só direito à assistência médica, né? Eles não têm direito a uma série de coisas. E ela ia lá e cuidava deles. Isso, pelo certo, não podia ser feito. Pela lei do local, ela não podia fazer, mas ela fazia. Porque muito mais importante do que a lei do local era cuidar dos irmãos. Cuidar e proteger a vida. Bom, pessoal, acho que ninguém tem mais nenhum comentário a fazer. Antes de me despedir, vou dar uma dica para vocês. Deem um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Tem coisa legal lá, tá? E nós vou me despedir aqui, deixando a minha bênção, chamando todo mundo para estar comigo amanhã, 15h30, aqui no Instagram. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Teresa de Calcutá. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Dá um beijo, irmãozinho, sim. Pode deixar, Carla. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Tenham discernimento. Aqueles que podem, permaneçam em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. Saibam que o Senhor está sempre convosco. Tchau, tchau. Até amanhã às 15h30, pessoal. Tchau, tchau.